Certa vez eu cheguei em uma fase da minha vida que eu não estava satisfeito com o meu salário, eu não estava satisfeito com o meu serviço, eu achava aquele serviço a pior coisa do mundo. Acordar de manhã e ir trabalhar era uma coisa muito triste. Eu não gostava do meu chefe, meus colegas até eram legais, mas o meu dia era muito desgastante. O meu dia a dia era ele não era satisfatório. E o que eu percebi? Eu precisava sair daquele inferno. Eu precisava passar em um concurso. E o que eu pensei? Olha, eu sempre fui um bom aluno, eu sempre consegui tirar boas notas, e o que eu vou fazer? Vou estudar para um concurso, eu vou passar de uma maneira fácil. Só que o que eu descobri quando eu comecei a estudar para concurso público? Eu sempre fui um aluno muito ruim, porque eu sabia decorar e eu não sabia aprender. Eu sabia ler e reter poucas informações, mas eu não conseguia mandar aquela informação para minha memória de longo prazo para na hora da prova acertar tudo que eu precisava acertar. E talvez é muito possível que você tenha essa mesma dificuldade que eu. Talvez você também esteja sofrendo deste mal. Por quê? Porque a gente não aprende a estudar na escola, na universidade, no colégio. Ninguém nos ensina. Eles nos ensinam a decorar informações desconexas e sem sentido nenhum. E agora eu quero compartilhar com vocês o que eu aprendi e o que aconteceu na minha trajetória. Se você já me acompanha, sabe que eu saí daquele emprego infernal, sabe que com o tempo eu consegui comprar o meu carro, consegui comprar o meu primeiro apartamento, consegui casar, consegui viajar, consegui realizar todos esses sonhos. Mas depois que eu aprendi esses segredinhos que eu vou compartilhar com você agora. A primeira coisa que eu aprendi é que ninguém aprende na sala de aula vendo o professor explicar ou numa videoaula vendo o professor explicar. Quando o professor explica, você entende, você não aprende. E o professor explica, não ensina. O aprendizado real acontece de uma maneira solitária. É triste, mas você só aprende quando você está ali, no seu quarto, quietinho, sem ninguém incomodando, fazendo conexões. Então, se você tem que tirar uma lição importante de tudo que eu sofri, você não vai aprender na sala de aula, não vai aprender na videoaula. É sentado, sozinho, em seu quarto, fazendo anotações. É aí, dessa forma, que você vai conseguir aprender. Ou seja, eu aprendi que o estudo passivo que nos é ensinado na escola, ele não funciona. Quanto mais ativo a gente for no estudo, quanto mais a gente ativar regiões diferentes do cérebro, mais a gente vai conseguir aprender. Por quê? Porque o aprendizado ele exige que as ideias diferentes se conectem. E para isso acontecer, você tem que utilizar vários mecanismos. Um deles, e o mais comum, é o anotar. É você fazer resumo da informação, mas não é qualquer resumo. Todos os estudos indicam que os resumos mais eficientes são os resumos feitos à mão. Eu sei, você gosta de digitar, eu gosto de digitar. Durante o meu estudo eu digitei muito, mas o resumo feito à mão é muito mais eficiente. Então deixe o seu computadorzinho de lado e vai escrever. Faça seus resumos à mão. E nessa minha trajetória eu descobri diversos métodos que ativam diversas partes do cérebro. Eu descobri o mapa mental, eu descobri os flashcards e eu descobri um dos métodos que eu acho mais interessantes para assuntos complexos, que é você imaginar que está dando aula para alguém, que está ensinando alguém. É um dos métodos mais eficientes, por quê? Porque você precisa, para poder dar aquela aula imaginária, você tem que realmente dominar o assunto. E se você trava no meio do assunto, você consegue ver exatamente o ponto que você sabe e o ponto que você não sabe. Eu sei, é trabalhoso preparar uma aula imaginária, mas é um método excelente. Eu queria que você testasse esse método. Imagine que você está explicando para alguém aquele conteúdo e você vai ver que aquele conteúdo vai para a sua memória, vai grudar lá e dificilmente vai sair. Quando eu estudava da maneira errada, eu pegava ali uma apostilinha, um livrinho, a folhinha do professor, lia, sublinhava, lia, relia. Eu era um retardado burro, isso aí é um trabalho de macaco. Ninguém deve fazer isso. Por quê? Porque você não vai, não é pela quantidade, não é força bruta
minuta. Não é pela quantidade de vezes que você vai ler um texto que aquele texto vai entrar na sua cabeça. Existem maneiras muito mais inteligentes de estudar. Como eu já falei dos flashcards, dos mapas mentais, já falei dos resumos, uma das maneiras bem interessantes de estudar é você pegar exercícios e, através do exercício, voltar para a teoria. E outra maneira interessante são revisões, ou seja, exercícios e revisões são essenciais porque eles vão trabalhando de diversas maneiras do seu cérebro, vão fazendo as conexões ali e vai mandando para sua memória de longo prazo, grava no seu HD aquela informação e dificilmente vai sair. Se você quiser tirar uma coisa importante deste meu vídeo, desse meu compartilhamento aqui com você, é o seguinte: ative a maior quantidade de informações e regiões diferentes do seu cérebro. Faça o mapa mental, estude por exercício, faça questões. Você não vai estar perdendo o seu tempo, você vai estar gravando para sempre aquela informação. E talvez você utilize aquela informação até para a vida. Hoje, às vezes, as pessoas me perguntam coisas que eu estudei há muito tempo e eu ainda lembro. Por quê? Eu fiz todo este jogo. Mas é óbvio, durante essa preparação, eu tive diversos problemas. Um deles são as distrações. Eu estudava com pessoas na casa, tinha pessoas à minha volta, e o que eu fazia para evitar essas distrações? Primeira coisa, eu colocava música. Mas não é qualquer música, não pode ser aquela música que você entenda. Se você entender inglês, não coloque música em inglês. Se você entender alemão, não coloque música alemão. Coloque ou música instrumental ou música em uma língua que você não compreende, porque se você entender ou conhecer aquela música, você acaba se desconcentrando. Geralmente os estudos indicam que as músicas de 60 bits por minuto são as melhores. Alguns estudos indicam isso, não é unanimidade na comunidade científica, mas mal não faz. Aquela música barroca, Vivaldi, Bach, se você gosta, tranquilo. Se você não gosta, tanto faz. Qualquer música que você não compreenda a letra ou que não vai tirar a sua concentração. E outro problema que eu tinha na minha preparação, e aí eu já estava usando o mapa mental, eu já estava utilizando os flashcards, eu já estava utilizando várias áreas do cérebro, mas que eu tinha um grande problema, eu achava que eu era um Windows, que eu podia abrir várias janelinhas e funcionar dessa forma. O que acontecia? Ao final do dia eu estava muito mais cansado, exaurido mesmo, do que uma pessoa normal, porque eu fiquei fazendo essa coisa multitarefa e estudos indicam que a gente até consegue fazer mais ou menos concentrado 3 tarefas ao mesmo tempo, mas a gente vai perder eficiência e a gente vai cansar muito mais. Então, se você estiver estudando, fique num lugar tranquilo, com a sua musiquinha, quietinho, ou com o seu abafador de ouvido, quietinho, e desligue tudo. Desligue o celular, faça ele parar de apitar, desligue o WhatsApp e concentração. O que eu fazia, e o que eu faço até hoje, é colocar uma folha de ofício do lado do local que você está estudando, e se tudo que vier à mente para você fazer, anota para não atrapalhar aquele momento sagrado do estudo. Quando terminar os seus 50 minutos de estudos, você pega aquilo e faz. Aí você manda um e-mail, aí você manda o WhatsApp, aí você faz tudo. Mas durante o estudo não faça nada disso. Tenha o seu momento sagrado de estudo. E enfatizando novamente, a revisão foi muito importante. Quando eu aprendi a importância da revisão, eu vi que o meu aprendizado aumentou absurdamente. Por quê? Porque eu estudava e depois nunca mais via aquele conteúdo ou só via nas questões ou nos exercícios. E eu acabava esquecendo. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer resuminhos pequenos da matéria, não de tudo, só dos principais tópicos, para eu olhar aquele tópico e me lembrar o que era. Quando eu comecei a fazer isso, aquela informação começou a gravar de tal forma no meu HD mental que até hoje, talvez você pergunte coisas, eu ainda me lembro, porque me vem exatamente na memória aqueles gráficos que eu desenhei, aqueles mapas mentais que eu fiz, aqueles resumos que eu fiz. Então eu quero que você faça revisões. Se você estudar alguma coisa hoje e não ver essa coisa novamente, você vai esquecer. Daqui a 30, 60 dias, os estudos indicam que você lembra só 10% do que estudou. E você precisa de acima de 70% para conseguir bons resultados. Faça revisões, aprenda a fazer revisões, aprenda a estudar de uma maneira inteligente por exercícios e questões anteriores. Isso aí foi essencial. Bom, resumidamente, o que eu posso dizer?
nessa minha luta, dessa minha tarefa para conseguir aprender, de ser um analfabeto, de ser um retardado mental, de não conseguir saber como o meu cérebro funcionava até eu entender como é que ele funcionava e até eu aprender a realmente estudar o que eu tive que fazer. Eu aprendi esses métodos, essas técnicas, todas elas estão aqui no nosso canal, você pode procurar cada uma delas, eu já falei sobre elas, porque elas abriram um universo de oportunidade, eu melhorei a minha vida por causa dessas técnicas e eu tenho certeza que você também pode melhorar a sua vida. Eu tenho certeza que também você pode estudar, você pode conseguir não só para concurso, mas para a vida. Aprender a aprender de uma maneira inteligente, que a informação vai ficar gravada na sua mente para sempre. Eu espero que eu tenha ajudado você nesse assunto e eu peço a que você compartilhe esse vídeo, fale para os seus amigos, é uma informação importante. Talvez alguém esteja sofrendo o que eu sofri. Se você puder compartilhar, dá um joinha no vídeo, dá um agradecimento aí nos comentários, nós somos mais do que gratos. Valeu e sucesso!